Estamos em contagem regressiva para a Copa América, e na última sexta-feira nós conhecemos os 23 convocados do técnico Dorival Júnior para a competição. Mas você sabe qual clube revelou os jogadores convocados? Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like e fica com a gente. O goleiro de 31 anos, Alisson Becker, deu seus primeiros passos no clube do Internacional, onde ficou até 2016 e posteriormente se transferiu para Roma, e hoje defende as cores do Liverpool da Inglaterra. O guarda-redes Bento é o goleiro mais jovem dos convocados, que possui apenas 24 anos. O atleta ainda joga pelo clube que o revelou, que é o Atlético Paranaense. Pela seleção brasileira, o goleiro foi titular em 2 jogos. Suas boas atuações chamaram a atenção de clubes como Chelsea e Wolverhampton. O goleiro Ederson, de 30 anos, é um dos casos que nunca atuou profissionalmente em equipes do Brasil, mas deu seus primeiros passos rapidamente na base de São Paulo, antes de se transferir para o Benfica de Portugal e chegar no Manchester City após alguns anos. Abrindo a zaga da seleção, Éder Militão fez toda a sua base pela equipe do São Paulo. Por lá se manteve até 2018, quando chamou a atenção do Porto, e após pouco tempo em Portugal, começou a atuar pelo Real Madrid, clube que está até hoje possuindo títulos importantes. O zagueiro de 26 anos, Gabriel Magalhães, fez toda a sua base pelo Avaí, e logo teve passagem pelo futebol francês e croata. Hoje vive o seu melhor momento jogando no Arsenal, e é um dos jogadores a brigar pela titularidade da amarelinha. O jogador Marquinhos é o mais experiente da posição. Deu seus primeiros passos na base do Corinthians. No clube paulista não foi muito aproveitado, mas esteve no time que foi campeão da Libertadores de 2012. Na Europa passou pela Roma e viveu seu auge jogando pelo Paris Saint-Germain, onde atua até hoje e é capitão da equipe. O último zagueiro da lista, com apenas 20 anos, Lucas Beraldo é uma das revelações na posição. O clube que revelou o atleta foi o 15 de Piracicaba. Desde 2020, o atleta passou a atuar pelo São Paulo, na qual teve mais visibilidade e agora é jogador do Paris Saint-Germain. Primeiro lateral da nossa lista, Danilo é um dos convocados com mais tempo de seleção brasileira. O jogador foi revelado pelo América Mineiro. Em 2010 passou a fazer parte do Santos. Após isso passou por Porto, Real Madrid e Manchester City e hoje aos 32 anos atua pela Juventus da Itália. O segundo lateral direito, Ian Couto, também é um dos novatos na seleção. O jogador de 21 anos foi revelado pelo Coritiba, mas por lá fez pouquíssimos jogos. O atleta foi rapidamente negociado para o futebol europeu e passou por Braga, Manchester City e atualmente joga pelo Girona da Espanha. O lateral esquerdo de 27 anos, Guilherme Arana, é cria da base do Corinthians e no profissional foi bem aproveitado, acumulando um bom número de partidas por lá. Passou por uma série de empréstimos e acumulou passagens por Atlético Paranaense, Sevilha e Atalanta. E em 2021 voltou para o Brasil em definitivo, dessa vez pelo Atlético Mineiro. O jogador de 30 anos, Wendel, iniciou pelo Londrina do Paraná. Em 2012 foi emprestado para o Paraná Clube. Já em 2013 passou pelo Grêmio. E no ano seguinte foi para o futebol alemão, atuando pelo Bayer Leverkusen. Desde 2021 atua pelo Porto e passando a ser convocado para a seleção brasileira recentemente. Quem abre a nossa lista de meio-campistas é Bruno Guimarães. O volante vem da base do Audax de São Paulo. Foi campeão pelo Atlético Paranaense e logo foi para a Europa. Lá passou pelo Lyon e atualmente joga pelo Newcastle da Inglaterra. Douglas Luiz, de 26 anos, começou atuando pela base do Vasco da Gama. Após isso, em 2017, passou a jogar pelo Manchester City e atuou pelo Girona. Desde 2019, o volante joga pelo Aston Villa da Inglaterra. João Gomes, de 23 anos, foi revelado pelo Flamengo, clube em que atuou muitas partidas até o ano passado. Suas boas atuações chamaram a atenção do Wolverhampton da Inglaterra e atua pelo clube inglês até hoje. Um dos jogadores mais conhecidos da equipe, Lucas Paquetá, também começou na base do Flamengo. O meia defendeu o clube até 2018 e deu início à sua carreira na Europa. Desde lá teve uma apagada passagem pelo Milan. Após isso passou pelo Lyon e hoje defende as cores do West Ham da Inglaterra. Andreas Pereira, de 28 anos, possui um início de carreira incomum para um jogador brasileiro. Diferentemente de muitos, ele começou pelo Lommel SK, que é uma equipe da Bélgica. Isso se dá porque o jogador nasceu no país europeu, mas joga pelo Brasil por seus pais serem brasileiros. Anos depois passou pelo Manchester United, Granada, Valência, Lazio e depois finalmente veio jogar no clube brasileiro, que foi o Flamengo. Hoje o atleta atua pelo Fulham na Inglaterra. Começando o setor de ataque, um dos melhores jogadores do mundo atualmente, Vinícius Júnior é mais um dos jogadores que foram revelados pelo Flamengo. Após chamar a atenção na base e no profissional, o atacante foi para o Real Madrid, e apesar de um início polêmico, o jogador se firmou e é um dos jogadores mais importantes da equipe atualmente. O atacante de 22 anos, Gabriel Martinelli, começou jogando pela base do Ituano, onde subiu para o profissional. Por lá ganhou destaque chamando a atenção do Arsenal da Inglaterra, que em 2019 contratou o jogador. Até hoje o atleta continua atuando pelo clube inglês.
O jogador com apenas 20 anos, Savinho, é cria da base do Atlético Mineiro. Apesar de estar ainda no início da carreira, já tem passagem pelo futebol da França e atuou pelo PSV da Holanda. Atualmente, o atacante joga pelo Girona da Espanha. Um dos principais jogadores da seleção, Rodrigo iniciou nas categorias de base do Santos, com muito destaque na base na equipe principal do Peixe, chamou a atenção do Real Madrid e hoje ao lado de Vinícius Júnior é uma das peças-chave do elenco merengue. O jogador de 27 anos, Rafinha, iniciou nas categorias de base do Avaí. O atacante passou por Vitória de Portugal, Sporting, Rennes e foi para o Leeds da Inglaterra, que ganhou destaque, se transferindo para o Barcelona em 2022 e está até hoje no clube. Jogador mais novo do plantel, com apenas 17 anos, Endrick é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O jogador é uma das mais novas revelações do Palmeiras, clube em que atua desde pequeno. Pelo profissional, o garoto continuou se destacando e chamou a atenção do poderoso Real Madrid. O jogador segue atuando pela equipe paulista até completar 18 anos, quando passa a ser jogador do clube merengue. O centroavante de 26 anos, Evanilson, veio das categorias de base do Fluminense. Após a estreia no profissional do clube, teve uma passagem pela Tombense de Minas Gerais. No mesmo ano, o jogador se transferiu para o Porto, clube em que é jogador até hoje. E aí, vai torcer pela seleção brasileira na Copa América? Valeu!